Então tá, pessoal, boa noite a todas, a todos. Que prazer enorme ter vocês conosco. E é um prazer enorme a gente fazer o primeiro encontro amplo da Terceiro Andar. Então, eu estou muito feliz mesmo que vocês estejam conosco. A gente teve uma adesão super legal, uma resposta bem positiva à nossa ideia. Já para adiantar, eu já vou passar daqui a pouco a palavra para o Thaís e para a Rê, mas só para adiantar, esses ciclos vão acontecer direto agora, tá, pessoal? Essa é uma proposta da Terceiro Andar, que ao longo desse ano vão acontecer sucessões de encontros assim, de, né, de debates introdutórios, assim, de apresentações introdutórias. Então, a gente vai depois fracionar em temas específicos, mas a gente tem essa proposta, então, para além desse, fiquem conosco, né, nos acompanhem, que vai rolar nos próximos meses, várias dessas propostas dessa ideia. Então, pessoal, a Thaís me disse que ela tem, né, uma apresentação do nosso encontro. Eu vou passar a palavra para ela, mas eu também vou me apresentar, eu acho, né? Eu presumo, às vezes, que as pessoas me conheçam, mas essa é uma presunção vaidosa e que não faz o menor tipo de sentido. Então, assim, pessoal, me chamo Fernanda Martins, eu sou a diretora acadêmica do Terceiro Andar, tá? E muitos de vocês me conhecem pelos percursos de docência, né? Eu sou professora há algum tempo. Ai, Sandra, oi, querida. A Sandra delas existem está aqui conosco, então, assim, muita gente que está conosco aqui nos conhece pelas experiências de docência, pelas experiências de ativismo nos movimentos feministas e outras redes que a gente constrói juntos. Então, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Eu vou, então, né, passar a palavra para a Thaís, para a gente dar início nesse nosso diálogo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo por estarem aqui. Oi, pessoal. Muito boa noite. Eu sou a Thaís e, assim como a Fernanda e a Renata, eu faço parte da Terceiro Andar e eu gostaria de começar esse meu pequenininho discurso agradecendo muito a presença e a companhia de todos aqui hoje. É uma quarta-feira à noite, onde vocês se reúnem com o nosso time para falar sobre pesquisa, né? Isso é um dos temas que mais motiva a nossa equipe, então é muito legal para todas nós conversar sobre isso, então realmente obrigada por estarem conosco. Para quem não nos conhece, muito prazer, oi, nós somos a Terceiro Andar, e a melhor maneira de explicar o que é a Terceiro Andar, eu acho que é explicar para vocês que é uma empresa formada por mulheres pesquisadoras que, antes de qualquer coisa, confiam muito no potencial transformador da educação e que respeitam muito a docência e a transmissão de conhecimento científico. Eu sou a Thaís, como falei para vocês, eu sou bacharel em Direito pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e eu tenho experiência com pesquisa como bolsista de iniciação científica por 3 anos e meio. Mas pesquisadora é como eu gosto de me apresentar. É o que me motiva e é o que fez com que eu conseguisse terminar a minha graduação. Mas esse curso não vai ser conduzido por mim, tá? Quem vai ministrar a aula de hoje é a professora Fernanda, que estava conversando com vocês, e amanhã vai ser a professora Renata, mas ela está aqui hoje também dando uma olhadinha. Então, pessoal, mais uma vez, eu não quero tomar muito tempo, mas obrigada por estarem aqui. Se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho, vocês podem entrar no nosso site, que é aterceiroandar.com.br, ou nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos LinkedIn e Instagram, que é @aterceiroandar, tudo junto, porque nós somos meninas, mulheres. Tem o A antes. Então, Fer, essa pessoinha que vai dar aula para vocês hoje, eu faço questão de chamá-la de doutora, porque eu, enquanto Marreles bacharel, valorizo muitos títulos, né?
continuo sonhando com eles. Mas a Fernanda, ela é doutora em Ciências Criminais pela PUC, ela é mestre em Teoria, Filosofia e História do Direito pela Federal de Santa Catarina, é pesquisadora em Gênero e Teorias Feministas vinculada ao laboratório. Ela também é diretora acadêmica da Terceiro Andar, autora do livro Feminismos Criminológicos, e ela é organizadora da coleção Estudos Feministas por um Direito Menos Machista, que já está no seu 7º volume. Então, Fer, por favor, contigo. Então, pessoal, obrigada, Thaís, pela apresentação do Terceiro Andar, pela minha apresentação. Eu me sinto super lisonjeada com isso, mas, né, acho que a ideia, pessoal, desses 2 encontrinhos que a gente vai ter é mais ou menos a gente produzir um debate, uma linguagem que desestabilize, tá, os mitos acadêmicos. A nossa ideia é realmente tentar introduzir para vocês de maneira acessível, através de alguns dispositivos muito simples, mas os dispositivos simples como entrada, como porta de entrada para as questões que são realmente complexas e têm que ser bastante trabalhosas da produção científica. Mas antes de eu começar, eu vou apresentar a Rê, também a Rê trabalha conosco, ela é nossa diretora de internacionalização, e depois ela se apresenta, né? Amanhã acho que a Thaís vai fazer a apresentação dela formal dos títulos e tal, mas eu gostaria de dizer que a Rê é uma grande amiga, é uma parceira que tem feito sentido em tudo isso, assim como a Thaís, e nós vamos conduzir juntas. A Thaís não sabia, mas a gente mudou de ideia e a gente vai conduzir juntas esse encontro. E a Rê falou assim, ai meu Deus, Cici, depois a gente diz, porque de fato é isso, a gente mudou na última hora para poder produzir um diálogo que eu acho que fica mais legal. Nós duas temos olhares diferentes que se complementam e que eu acho que engrandece a possibilidade da discussão. Então, pessoal, para a gente iniciar, quando a gente fala em pesquisa, né, pesquisa científica, eu sempre gosto de introduzir alguns elementos como elementos que nos auxiliam a pensar, né, que nos auxiliam a olhar para os debates acadêmicos como mais uma produção de comunidade. Tá? Então, quando a gente fala que nós vamos iniciar uma pesquisa, quando nós dizemos ou quando nós nos preparamos para iniciar uma escrita, o que nós queremos quando a gente propõe isso? Né? A pergunta que provoca esse encontro, esses 2 encontros, é por onde começar. Essas questões todas que nós vamos também apontar para vocês são questões extremamente pessoais, tá? Existe diferença de outra pessoa em como isso se dá. Então, o que nós vamos trabalhar com vocês são experiências que nós, além, né, através de toda a nossa trajetória, compreendemos que são experiências que funcionam de maneira abrangente. Mas nem tudo que funciona para um funciona para outro. Então, não entendam o que nós estamos trabalhando com vocês como regras, mas sim como dicas, como sugestões. Tá? Então, quando a gente inicia pensando por onde começamos, uma das questões que parece sempre necessárias dentro daquilo que nós tendemos a propor, a organizar como início de pesquisa, são ideias, né? Ou seja, são pontos de aflições, pontos de interesse, algum tipo de leitura que se fez, algum tipo de conversa que se teve, algum podcast que se escutou. Aquilo que movimenta o início de uma pesquisa é sempre uma ideia. Só que a ideia, ela fica sempre no âmbito daquilo que é extremamente abstrato. Enquanto nós não materializarmos num processo de escrita, enquanto nós não materializarmos essa ideia de forma sistemática, num papel,
através de mecanismos de produção, de construção do que nós vamos fazer com essa ideia, ela não é nada. Tipo, ela não serve para nada. Só como um sino que nos toca o tempo inteiro, lembrando que nós temos uma ideia. Mas no campo da pesquisa científica, no campo, né, na ideia no grande propósito de realizar uma pesquisa, uma ideia é tão flexível, né, tão volátil quanto não ter uma ideia. Aquela apreensão que a gente tem de eu preciso fazer um TCC e eu não tenho a menor ideia, eu preciso escrever e eu não tenho a menor ideia, essa também é uma sensação volátil. Tá? Essa também é uma sensação altamente flexível. Por quê? Por que eu digo que as duas são igualmente flexíveis? Porque ter uma ideia pode mudar até o próximo livro que tu leres, até o próximo filme que tu assistires, até a próxima questão que tu escutares de alguém. Assim como não ter uma ideia é tão flexível a ponto de que se alguém te diz algo, tu tens uma ideia. Então, esses princípios, que são princípios que não se concretizam, são princípios que, no geral, eu poderia dizer para vocês, não importam, mas importa, sim. Mas eles só vão começar, de fato, a ter importância quando nós nos relacionarmos com o objetivo de fazer uma pesquisa. Quando nós passamos a nos relacionar com o objetivo de fazer uma pesquisa. E, pessoal, se eu estiver sendo muito abstrata, vocês me avisem. E, Rê, tu fica super aberta a interferir quando quiser. Eu já vou te passar, assim, especificamente a palavra. Mas se tu quiseres, né, dialogar comigo desde já, fica à vontade. Como é que eu passo a me relacionar com a pesquisa? Né? Em que medida isso se concretiza? Quando nós temos um objetivo, né, quando nós colocamos, seja pelo motivo que for, por desejo, seja por cumprir algum tipo de compromisso, quando nós investimos libido, quando nós investimos energia, quando nós projetamos que é preciso fazer uma pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa, o que pressupõe o primeiro movimento, tá? É identificar como ela vai ser realizada. E aí não é aquele como de metodologia mais adiante que a gente vai falar no próximo encontro, ou até um pouco hoje. Mas é aquele como, de como eu vou me organizar para fazer essa pesquisa. Como eu me proponho a me relacionar com os textos, com o objeto de pesquisa, como eu me proponho a criar um ritmo de vida, a criar dinâmicas no meu cotidiano para fazer com que essa pesquisa aconteça. Nós sempre dizemos, né, Rê, que a pesquisa e a escrita, pessoal, ela é trabalho. Por que ela é trabalho? Pode não ser o trabalho prioritário de vocês, mas ela é uma atividade laboral que exige persistência e continuidade. Porque ela não acontece sozinha. Ela exige uma organização, ela exige um compromisso, ela exige repetição. Então, talvez o primeiro movimento de por onde começar, para além de ter uma ideia, que eu inclusive acho que é posterior, tá? É pensar como eu vou organizar o meu cotidiano para isso. Qual é o momento do dia que eu vou tirar para ler as coisas que eu preciso ler? Para escrever o que eu preciso escrever? Mas e se eu não conseguir escrever naquele tempo que eu me dediquei para isso? A gente vai conversar mais adiante. Mas usem esse tempo sempre. Ah, mas hoje eu estou muito cansada. Tudo bem, compensa amanhã.
A questão é que, para além das desculpas, para além dos subterfúgios, para além das dinâmicas de dificuldade que sempre estão presentes na pesquisa, a importância de pensar um como que tu vai fazer é extremamente importante, mesmo que seja desorganizado, mesmo que não funcione para ti. Mas tu tem que ter algum tipo de propósito e de organização para que isso se realize. A pesquisa, ela sempre faz parte de um processo de repetição. É assim que eu começo. Rê, como é que tu gostarias de dizer os teus começos? Te ouvindo falar e ouvindo assim sobre as nossas trajetórias, né? Eu penso que a pesquisa, de alguma forma, ela surge primeiro das provocações que nos são feitas pelo nosso entorno, muitas vezes, seja um livro, seja uma sala de aula, seja o atravessar uma sinaleira, né? Então, claro, a obrigação de ter que fazer um trabalho de conclusão de curso ou uma dissertação, ela não deixa de ser uma provocação que nos incentiva a ter uma inquietação. O que eu devo pesquisar agora, né? Então, a partir disso, eu acho que tu fala muito sobre isso também, geralmente. A pergunta é o que nos move, né? Então, o que nos inquieta. É assim que eu começo a pensar um texto, pensar uma pesquisa, o que está me atravessando, o que eu gostaria de falar agora, o que eu preciso falar agora, né? Então, e isso passa para mim, passa por momentos também caóticos de pensar, meu Deus, mas o que afinal de contas eu quero e por onde começar a pensar o que eu quero, né? Então, são inquietações que vão dando algumas ideias, que vão dando, sinalizando caminhos até que se chegue à ideia, de fato, né? Até que se chegue, de fato, a um objetivo. Bom, eu quero falar, eu preciso falar sobre prisões, eu preciso falar sobre arte. Só que para chegar nesse ponto, existe todo um entorno que nos provoca, que nos convoca, e acho que, para mim, é um processo muito até caótico nesse sentido, porque até conseguir organizar essas inquietações, vai vindo uma chuva de coisas, de pensamentos, de ideias, que às vezes não são tão organizadas assim. Mas como organizar isso? Essa é a grande questão, né? Então, eu utilizo 2 mecanismos. Um deles é a utilização de mapas mentais que podem ou não ser organizados, né? Pode ser simplesmente uma folha em branco preenchida com diversas palavras soltas, ou já uma estrutura, e a busca por conhecimento, por saber o que as pessoas estão falando sobre essas palavras que eu estou pensando, né? Acho que a pesquisa e a organização passam por aí, porque primeiro a gente precisa desse alguma coisa, como a Fê disse, que nos causa uma libido, que nos causa uma inquietação, que causa uma provocação, para que então a gente possa começar a pensar quais são as palavras que nos movem a pesquisar o que outras pessoas estão falando sobre isso. E aí é buscar bons conteúdos, bons livros, podcast, enfim, palestras, conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas para então organizar o cotidiano de pesquisa, né? Conseguir incluir isso no cotidiano precisa passar por esse percurso assim que de certa forma causa uma angústia, e por isso que a gente tem dialogado tanto sobre como fazer uma pesquisa acadêmica, porque a gente sabe que realizar pesquisa é um ato muitas vezes solitário, né? E a gente está aqui para dizer para vocês que, ainda que os nossos lugares de fala ou as nossas pesquisas nem sempre dialoguem, o percurso em si pode ser dialogado, né? Nós podemos estar aqui dialogando sobre essas inquietações que nos geram ansiedade. Então, é por isso que a gente vem criando esses espaços para que a gente possa pensar em como colocar essas coisas na nossa vida de uma maneira que não seja nem tão ansiosa e nem tão solitária assim. Então, organizar um cotidiano de pesquisa, me parece, perpassa por essas ânsias, por essas inquietações, por esse certo mal-estar, como se a gente estivesse gestando algo e procurando como conhecer sobre esse algo, para que então a gente possa, finalmente, colocar essas leituras, esses diálogos no nosso cotidiano, assim, né?
Então, eu passo por esse processo, assim, que é muito, muito interno, que é muito de gestão, de colocar a coisa, assim, de deixar o pensamento fluir um pouco, até que eu venha a ideia, até que me venha a ideia, de fato, e então eu possa trazer quais os livros, quais os autores, quais os temas e quais as pessoas que eu preciso dialogar, colocando isso no meu dia a dia. Como a Fê comentou, assim, acho que é muito importante também, além de gestar a ideia e a libido e o desejo, pensar sobre o que nos move, sobre o que nos inquieta, é colocar isso no nosso dia a dia como um compromisso, não como um compromisso maçante, né? Mas como um compromisso daquilo que eu quero fazer para satisfazer esse meu desejo, né? Se é algo que me inquieta, se é algo que me move, então eu preciso me alimentar sobre esse assunto também como uma forma de poder produzir algo e pensar sobre esse algo, não como algo simplesmente por uma obrigação, mas é porque eu quero realizar esse desejo, né? Então, colocar isso no nosso cotidiano de maneira a realizar esse desejo significa se comprometer e colocar como prioridade, não como prioridade para cumprir um prazo, mas uma prioridade para cumprir um desejo. Mas pode ser também uma prioridade para cumprir um prazo. Também. Isso também. Porque eu penso muito assim de não ser essa coisa maçante, né? Mas também a questão de não ser maçante, mas se a gente entende que a pesquisa é um rolê laboral, que também tem um negócio de compromisso, tem entrega de data, tem prazo a cumprir, né? Nem sempre, pessoal. Isso sim também, eu acho que é muito importante, que uma das questões que a gente também sempre coloca, que eu acho que também são por onde começar. Eu acho que são pontos de onde começar que são muito importantes. Primeiro, desromantizar esse troço. Pesquisa acadêmica não é um negócio de inspiração. Tu não vai ficar bebendo longos vinhos, e tu não vai ficar bebendo vinho e à noite, tipo assim, respirando academia e os teus próprios textos. Não. Tu vai sentar a bunda, tu vai ler, tu vai fichar, ou tu vai fazer comentário e tu vai escrever. Aí tu vai fazer isso no outro dia de novo. Ou seja, desromantiza esse negócio, tá? Tira esse troço de inspiração como se fosse algo que te ronda, né, que tu tem uma experiência de outro, né, não é do além. Não, é isso, assim, vocês têm que sentar, desromantiza. Esse é o primeiro lugar, ponto. Por onde vamos começar? Desromantiza esse rolê. O segundo ponto que eu acho que é muito importante, que todos eles dialogam com o que eu e a Rê a gente estava falando sobre ter uma ideia, entender o que te move, ou seja, tem um movimento que já é o movimento de fazer com que a pesquisa acadêmica esteja no horizonte de vocês. A gente tem 45 pessoas dentro dessa sala, então 45 pessoas que têm no seu horizonte pesquisa acadêmica e que talvez tenham dúvida de como realizar. Então, o primeiro passo é organizem as suas vidas. Pode ser 40 minutos, 20 minutos. E mais do que disciplina, Evelise, para mim é compromisso mesmo. É um sentido de tu pensar que todos os dias, assim como todas as outras questões do cotidiano, tu precisa fazer escovar os dentes, né? É um compromisso. Então, assim, se tu tem esse... um trabalho, né? Então, é isso. Então, ponto de partida. Organização, desromantizar. E outro ponto que eu acho que é indispensável, né, para a gente pensar os pontos de partida, por onde começar, tá? Então, tem um movimento que é o interesse. Não importa, né, o campo das ideias, isso a gente vai chegar em algum momento, mas tenho interesse, preciso me organizar, desromantizei esse negócio, ou seja, não vai vir por acaso. Para mim, o outro ponto, são outros 2 pontos que são indispensáveis. Um deles é te coloque na tua devida dimensão, ou seja, tu é um nada neste mundo acadêmico, neste mundo intelectual. Isso não é um problema, gente, isso é ótimo, isso tira a pressão das pessoas, tá? Vocês não estão escrevendo o texto da vida de vocês, porque todo texto pode ser revisto e todo texto ao longo da vida de vocês pode ser melhor no próximo. Então,
Não assumam a pressão de que vocês têm que fazer um trabalho que vai definir a trajetória de vocês. Isso, para mim, tem muito a ver com, né, a questão da dimensão, é humildade acadêmica. Esse é um ponto indispensável. Tá? E o outro ponto que eu acho que e teriam mais outros dois, mas eu acho que mais um que é necessário, muito necessário, é responsabilidade. Se nós temos que assumir uma posição de humildade, como a posição do ponto de partida, ou seja, de que nós estamos iniciando o nosso percurso, a responsabilidade é uma relação ética com todas as pessoas que produziram antes da gente. É por isso que a gente cita, e cita, e cita, e cita. E não finge que conceitos são meus, e não finge, não faz de conta que essa ideia foi minha. Porque na nossa trajetória, pouquíssimas coisas das ideias que nós temos são nossas. Vai ser algum momento que essa ideia vai ser algo que eu posso dizer, isso aqui é meu, mas nada, inclusive, que é meu, é só meu. Tudo na produção do conhecimento é contactado, é conectado, é relacionado. Não se faz pensamento crítico sozinho. Nunca, jamais. E o nosso caminho é muito longo para que a gente possa dizer que essa ideia é da minha autoria. Então, eu acho que esses seriam os meus por onde começar, assim. Né? A questão ética, eu acho que é uma questão fundamental nesse propósito de vincular os pontos de partida. Acho que a responsabilidade ética sobre como começar e como escrever, eu continuaria pensando, né, que por um lado a gente tem que ter essa responsabilidade e, como a Fê disse, ter a humildade de saber que muitos vieram antes de nós, muitos virão depois de nós, que não existe pensamento que não tenha sido pensado ou que não possa vir a ser pensado, né? Então é essa responsabilidade de procurar conhecer os conceitos, os arcos teóricos que nos cercam, é tomar para si no sentido de apropriar de um conhecimento que já está aí no rolê, né? Que já está sendo aí produzido. É procurar conhecer, bom, eu pensei em tal palavra, vou procurar conhecer desde lá da origem, desde o radical dessa palavra, quem pode, quem sabe, ter escrito sobre ela, né? De onde veio essa ideia. Então, isso se chama responsabilidade ética, inclusive para fazer justiça com quem escreveu antes de nós e quem escreverá depois de nós, né? Porque se alguém vai nos ler e se a gente vai dialogar com alguém no futuro, a gente vai estar indicando também esse caminho, né? Não esquecendo que existe um passado, tal como existe um futuro, e que a gente tem que ser responsável por esse elo que é o presente, né? Então é disso que se trata a responsabilidade. Por outro lado, nunca esquecendo que a gente nunca vai dar conta de tudo, né? Então, esse é uma grande questão também do como começar, como filtrar aquilo que a gente vai ler, já que a gente sabe que a gente precisa ter essa responsabilidade, a gente precisa, de fato, baixar a cabeça, ler, estudar, conversar, pesquisar, de fato, né? Fazer pesquisa é isso, é coletar material, seja ele de qual fonte for, né? Para poder pensar sobre aquele assunto, mas também que a gente não vai necessariamente esgotar todos os autores que já escreveram sobre aquele assunto. O importante é que a gente tenha a consciência de que a gente está dando o nosso melhor para isso e que a gente consiga fazer um filtro, né? Do que é mais, do que me toca mais naquele momento presente, daquilo que eu estou pesquisando, daqueles autores que já falaram sobre esse assunto. Né? Aí a questão de fazer um filtro disso tudo, de todo esse arcabouço teórico que existe antes de nós, passa por muitos filtros e por um pente fino que realmente só lendo para a gente conseguir. E o mais interessante de tudo isso, de toda dessa trajetória que vai sendo construída, é que conforme tu vai lendo, tu vai na tua própria leitura chegando a outros autores que vai te permitir descartar alguns ou acrescentar outros. Então, é durante a trajetória que se constrói esses filtros do que dialoga conosco, né? Do que, de fato,
devemos ou não manter na nossa pesquisa, seja por aquilo que nos toca ou aquilo que a gente consegue interpretar melhor, sem nunca desistir de um texto, né? Muitas vezes é necessário o afastamento de um texto, mas isso não significa desistir desse texto, né? Às vezes a gente simplesmente não está preparado ainda para ler aquele texto ou não está no momento com uma cabeça disponível para aquele tipo de leitura, mas é necessário conhecer. Então, ter notícia de que aquilo existe e que talvez eu não consiga enfrentar aquilo nesse momento, mas eu vou voltar em algum outro momento, né? Também tem que ser lidado com isso de uma forma tranquila, assim, né? Que a gente não crie essa ânsia de, não, eu preciso destrinchar esse texto e só assim ir adiante. Bom, não está rolando com esse texto, eu vou para outro, talvez outro, inclusive, indicado no texto que eu não consegui destrinchar. E aí, quem sabe, esse outro vai conseguir me fazer voltar, sabe? Então, é se permitir esse movimento. Eu acho que a pesquisa começa por aí, né? Por se permitir começar a se movimentar dentro do assunto, né? Isso também é um diálogo com os textos escritos, com os assuntos pensados, e passeando, digamos assim, mas com essa responsabilidade, né? Nunca achando que a gente inventou a roda, né? Que nada foi pensado antes, ou que a ideia é sublime, e muito menos uma preocupação de assim, ai meu Deus, mas eu vou escrever isso e quem vai me ler, né? Como a Fê disse, a gente é nada na fila do pão, a gente é nada no rolê da academia, a gente é nada fazendo alguma coisa, procurando chegar a algum lugar. É isso. Então, não importa tanto quem vai nos ler, mas importa mais que a gente percorra esse percurso para que, então, quem sabe, uma vez alguém nos leia e a gente consiga dialogar. Porque a grande questão da pesquisa acadêmica ou da pesquisa, de um modo geral, para mim, pelo menos, são os encontros. É isso que a pesquisa permite, né? Quando a gente pensa que a pesquisa é um ato, é um gesto tão solitário, na verdade, é justamente o atravessamento de quem sabe conseguir encontrar alguém e dialogar sobre um trecho que seja de algum livro, já é um mundo inteiro de sentidos, né? Eu costumo dizer. Já é provocar um encontro que vai para além dessa solidão de produzir. Então, quando a gente produz, a gente também tem que pensar isso. É claro que tu tem que pensar no teu interlocutor, em quem sabe vai te ler, e saber para quem tu está escrevendo, para quem tu está falando, né? Para quem está palestrando, para quem está produzindo, se é para uma banca, se é para um artigo, se é para um livro. A gente precisa saber qual é o público que a gente vai estar supostamente escrevendo e produzindo, mas também saber que é mais importante o caminho em si do que o texto pronto, porque, como a Fê disse, o texto se constrói e se desconstrói. A gente faz um texto hoje e amanhã eu posso acordar pensando completamente de forma distinta daquilo que eu escrevi e refazer. Nunca vai ser o nosso último texto, né? Nem mesmo quando a gente, enfim, morrer. Porque pode ser muito bem, por exemplo, aconteceu numa obra do Adorno, em que ele começou a escrever a obra e a obra foi finalizada pela esposa dele, né? Ela juntou os textos e ela fez o fechamento da obra. E nunca vai ser o nosso último texto, porque mesmo quando a gente não está mais aqui, os nossos textos vão ser lidos por outras pessoas e reescritos por outras pessoas. Então, a questão da gente dizer, né, pessoal, que a gente não é nada na academia, não é para dizer para vocês não façam, é bem pelo contrário. Pesem a dimensão, né, do nosso próprio local no que nós estamos fazendo, porque a contribuição acadêmica, que é um espaço tão cheio de vaidade e tão cheio de disputas, se esse for o tom daquilo que vocês propõem, talvez o objetivo de vocês seja muito diferente do que nós estamos propondo aqui com esse encontro, com essa série de discussões. Talvez a gente não tenha muito como dizer para vocês, ou dialogar com vocês sobre como começar, se esse é o propósito. Porque para nós o propósito do que é a pesquisa está realmente em nos colocarmos diante desse universo infindável de livros, de escritos, de pessoas que podem ser sempre os interlocutores desconhecidos da minha existência, entendeu? E que
que passa por isso que a Rê estava dizendo, né? Quando a gente lê, a gente está num diálogo muito profundo com a pessoa que escreve. Sendo que a gente não está mais em diálogo direto com a pessoa que escreve. E isso é maravilhoso, porque o texto já não é mais daquela pessoa. Então, essas questões nos colocam na própria dimensão que a gente tem que ter quando a gente começa. Sabe? Eu orientava muito TCC e eu sentia muito essa dimensão, assim, pelos alunos, né? Assim, mas, tá, e se, né? Calma, e se não tem aqui agora? Os ICs da tua banca vão ser contornados num processo de orientação, e é por isso que se tem orientadores, né, e orientadoras por aí. É por isso que se tem um processo de orientação, para que as questões que cabem se discutir na banca e serem pesadas pela banca sejam colocadas no centro de uma discussão entre orientação e, né, entre orientador e aluno. Mas a condução da escrita da pesquisa não é essa. A condução da escrita da pesquisa é realmente te abrir para aquilo que tu vai fazer, te relacionar que é com as leituras. E aí eu acho que tem uma questão que talvez seja muito bem, acho que é muito importante também no âmbito de pensar os começos, né? Que é definir como definir a minha bibliografia básica. Né? Eu acho que isso é uma das questões que move muitas pessoas, que discute muitas pessoas, assim, tipo, como é que a gente vai falar bastante, acho que o foco principal amanhã é falar mais sobre, né, organização de leituras, processos de escrita, mas quando a gente está, né, pensando como é que eu vou começar, assim, definindo quem são os sujeitos que eu vou ler, isso tem a ver com da onde eu parto. Tá? Eu acho que isso tem mais do que... Vou deixar o seu devido tempo para falar sobre a organização da pesquisa, né? De como a gente segue as notas de rodapé e meio que identifica quem é a nossa teoria de base, mas mais do que isso, para pensar por onde começar, é pensar com quem que eu estou dialogando, porque o que me provoca fazer uma pesquisa? Me provoca fazer uma pesquisa, e a gente falou já, né, sobre ideias e tal, mas assim, isso vai fazer com que eu tenha curiosidade, isso vai fazer com que eu vá atrás. A continuidade da pesquisa não se dá pelo desejo de uma ideia. A continuidade de uma pesquisa se relaciona com a curiosidade e com a persistência que se tem em produzir sentido com aquilo que me fez um primeiro movimento, que me fez iniciar esse percurso. Mesmo que ao longo do meu caminho, as minhas intenções mudem completamente, as minhas relações com aquele princípio mudem completamente. Né? Abandonar os projetos não é um problema. Mudar o projeto, mudar o foco de pesquisa, não pode ser objeto de culpa. Muitas vezes a gente identifica que não tem mais nada a ver com os nossos espectros de interesse, de possibilidade, de capacidade, continuar com determinado objeto de pesquisa. Tá? Então, aquilo que nos inicia, que, digamos, dá o ponto de partida para iniciar a nossa pesquisa, a gente vai sempre rememorar. Tá? Acho que isso é sempre importante também, lembrar por que eu estou fazendo isso. Isso é sempre importante, porque vai chegar muitos momentos que vocês vão se perguntar: que diabos eu estou fazendo aqui? Por que eu insisto nisso? Então, lembrar por que se insiste nisso é sempre importante. Mas também isso não é uma sentença. Tá, pessoal? Então, assim, percebi que este objetivo não está funcionando, que a minha relação com esses textos não está dando. É ter a possibilidade, e é isso eu comparto muito com o que a Rê falou, né? Se a pesquisa é essa série de encontros que e essa oportunidade que nós temos permanente de dialogar com pessoas que a gente desconhece completamente. E ontem nós estávamos falando, a gente faz parte de um grupo de estudos, né? E eu estava falando sobre crushes intelectuais. E aí a gente estava falando sobre, né, os afares
intelectuais da vida e como a gente tem vontade de conversar com algumas pessoas. Quando tu lê o negócio, tu quer dividir com a pessoa aquele negócio que tu leu. E aí uma das meninas que estava conversando conosco disse assim, mas tem que ser correspondido. Eu falei assim, para mim não, eu tô lendo um negócio, eu penso assim, meu Deus, o que a Judith Butler pensaria sobre isso? Eu adoraria trocar uma ideia com ela. Eu tenho os meus afetos platônicos. Mas é que é isso, que não importa se a pessoa vai te escutar ou não. Essa própria construção de pensar com quem que eu gostaria de falar sobre aquele assunto já é a própria experiência da pesquisa. Isso já é uma própria ideia de encontro, de diálogo que a pesquisa te propõe, né? Te proporciona. De uma certa forma, isso já é um atravessamento, inclusive, da própria desconstrução do texto, né? Porque pode ser que tu esteja pensando algo sobre aquilo que tu está interpretando do texto, que o autor cabalmente iria discordar, né? E a gente nunca vai saber. Então, isso já demonstra que mesmo um texto, mesmo dos mais célebres, pode vir a acabar sendo desconstruído por uma interpretação até mesmo nossa, que quem sabe futuramente vai acontecer também com um texto nosso por outras pessoas, né? Para ver o quanto isso é um movimento que acontece, assim, que a gente não está de fato sozinho, né? Nem mesmo quando escreve um texto e lança ele no mundo, nem quando está lendo um texto. Então, ter essa percepção é um ponto de partida para começar a pesquisa, sabe? E também, ao mesmo tempo, como a Fê disse, vai ter horas que a gente vai pensar, meu Deus, por que eu estou fazendo isso, né? Que tortura está sendo fazer isso. E é por isso que também se relaciona com o trabalho laboral, por isso que nos exige persistência. E quem diz que pesquisa não é um trabalho, com certeza está cometendo um erro muito grande, porque além de um trabalho, de um esforço mental, emocional, também nos exige coisas que o mundo do trabalho nos exige, como a persistência, saber qual foi o nosso ponto de partida, qual foi o nosso objetivo, para que a gente possa retomar esse trabalho e saber como conduzir para a conclusão desse trabalho, né? Então, também passando por essa questão de que não é nem romance, nem meramente qualquer outro trabalho, mas é também um trabalho braçal, às vezes, que a gente precisa estar sempre recordando por que começou e também se libertando de formas antigas, assim, sem se prender se aquilo já não está dando mais certo, né? É escolher outras formas de trabalhar ou o assunto, ou abandonar o assunto e continuar de algum outro ponto de partida. Eu acho que também, e acho que também essa questão do abandono e das mudanças, isso também dá para a forma que se organiza, tá, pessoal? Assim, então, eu acho que funciona muito bem para mim fichar os textos, né? Eu sempre digo, eu não ficho tendo uma ficha de leitura, mas todos os textos que eu leio, eu faço comentário nos textos. E esses comentários viram sempre tópicos em algum caderno. Eu tenho muitos cadernos ou arquivos de Word para todas aquelas coisas que eu estou lendo, né? Acho que a gente tem muito isso. Muitas pessoas vêm falar conosco, tá, mas eu leio de maneira muito desorganizada, eu não sei o que eu tô lendo, eu não sei como as coisas se relacionam e tal. Eu acho que isso não é um problema em si. Para quem vai fazer uma pesquisa, pode ser um problema, porque isso vai fazer com que tu tenha uma sensação de ansiedade muito profunda e vai fazer com que, em alguma medida, não se avance nesse negócio chamado pesquisa, né? Porque tu vai estar focando e distribuindo energia para questões que às vezes nem se conectam, né? Mas eu não acho que ler é um desperdício, não entendam isso. É só realmente, né, ler e conhecer, leiam o que quiserem, né? Menos autoajuda né? E umas coisas aí que a gente não pode falar, porque senão a gente perde a amizade. Acho que não, porque aqui não tem amigos que façam isso, mas é isso. A gente tem coisas que todas as outras coisas que meio que interessam o nosso objeto de pesquisa são capazes de serem articulados como leitura, né? Só que o que acontece? Eu penso que é bom que nós tentemos produzir um fio condutor nessas leituras, e o fio condutor vai se dar pelas anotações, muito do que a Rê falou, de um mapa mental, de uma organização, porque esse fio condutor que vai se dar nas palavras-chave vai ter muita relação com as anotações que vocês vão fazer. Quando a gente começa a fazer uma pesquisa, quando a gente começa a ler um texto, vocês podem ver isso quando vocês têm a experiência de fazer a leitura de um mesmo texto diversas vezes. Quando a gente começa a ler um texto, a gente vai escrever comentários,
fazer anotações que se relacionam muito com aquilo que te demanda naquele momento, seja alguma aflição pessoal, seja algum objeto de pesquisa, a tua relação com aquele texto vai corresponder, né, a um momento. Então, essas expressões, essas anotações que vocês vão fazer correspondem muito ao que vocês estão buscando com o objetivo de pesquisa, mesmo que vocês não percebam. Por isso que é muito necessário que vocês anotem as coisas que vocês estejam lendo, mesmo que não seja retirar necessariamente os trechos do texto, mas as impressões que vocês têm sobre o que vocês estão lendo, porque essas impressões são impressões que podem se tornar palavras-chave e serem ferramentas de restrição na produção do objetivo de pesquisa de vocês. Tá? Então, e vocês vão ver, elas se aproximam muito quando os textos começam a produzir um diálogo entre eles. E elas vão criando uma maturidade na sequência de leituras que vão se dando. Isso é muito verdade, pessoal. Quando vocês leem um texto novamente, vocês olham as anotações de vocês anteriores, vocês vão que, tipo assim, os trechos nem importam. Que o que vocês escreveram, vocês, tipo assim, ignoram, ou seja, releram um texto novo. É sempre uma nova experiência. Então, por isso que esses tópicos que vocês vão apontando, essas interpretações do que vocês vão considerando, vai servir como, de fato, um desde aqui. Tá? É daqui, desta relação com o texto, que eu mobilizo a minha pesquisa. Então, esses pontos de partida que nós falávamos, como sugestões de dimensões, de como nós nos situamos com o texto, com a pesquisa, com o que nós estamos fazendo aqui, né? Essa ideia de humildade, de se posicionar, de se colocar, de responsabilidade, de compromisso. Acho que essas são expressões indispensáveis para a pesquisa, né? Mas eu acho que na verdade essas são expressões indispensáveis para o pensamento crítico, para a nossa relação no mundo. Então a pesquisa, ela é só um desdobramento disso. E aqui ela é o desdobramento do que nos interessa pensar, né? Então, penso que, inclusive, o circuito que nós vamos fazer de pensar esse ponto de partida, por onde começar, lendo os textos que nós identificamos como textos, sejam artigos, seja livro, né, algo mais curto, vai nos indicar como nós estamos nos relacionando propriamente nesse instante com aquilo que nós pretendemos fazer. Para mim, isso é um bom começo. Sem dúvida, isso que a Fê falou, e também sobre a questão da crítica, que acho que é muito importante pontuar, porque isso também responde o porquê fazer pesquisa hoje, né? Acredito que nos tempos que nós vivemos, tal como quando a teoria crítica foi... Teoria crítica existe há muito tempo, né? Mas como quando a escola da teoria crítica foi criada, no período entre guerras e tudo mais, pensar a teoria crítica também significa pensar a prática social, e uma coisa não está dissociada da outra. Então, a gente precisa pensar em fazer pesquisa também como prática de um movimento que questiona a todo tempo o que está posto no mundo aí fora, né? Então, é esse um dos principais objetivos e principais abordagens do porquê fazer pesquisa hoje, porque nós precisamos incessantemente pensar criticamente sobre o que está sendo colocado como imposição no mundo aí fora. Então, se relacionar com a pesquisa passa por isso também, por a gente saber que a gente nunca vai dar conta de um conceito na sua plenitude, porque sempre vai ter alguma coisa do conceito que escapa ao conceito e que nos escapa da percepção desse conceito, mas que a gente tem a capacidade de estar a toda vez que revisita esse texto ou esse conceito, percebendo ele de uma outra forma. Isso é crítica. E esse é o motivo de pensar criticamente, e é por isso que pensar e fazer pesquisa não pode e não está de nenhuma maneira dissociado da realidade ou de uma prática social, né? Pesquisa acadêmica e pensar criticamente é também
um movimento de uma prática social. Então, mais uma vez, por isso também não estamos sozinhos, porque a realidade nos interpela e vice-versa, e a gente constrói a pesquisa em cima disso, né? Então, acho que é um baita ponto de partida pensar também isso, né? Tá bom, mas então por que eu vou fazer pesquisa se é tão solitário ou se a gente não é nada? Não, a gente vai fazer pesquisa porque a gente também é interpelado e quer interpelar algum movimento no mundo, né? Então, enfim, eu não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa ou tem alguma dúvida. Eu acho que é isso, pessoal. A gente agora abre para vocês fazerem, né, alguns comentários, dúvidas que você... Por favor, não venham ainda. A gente talvez construa espaço, mas assim, com dúvidas muito profundas, porque a gente gostaria muito de responder, mas a gente não tem viabilidade de tempo ainda para isso. Né, no sentido de, tipo, professora, minha pesquisa é sobre tal coisa e eu estou falando sobre o cruzamento do direito administrativo com a condição jurídica da pessoa, da personalidade desconstituída, que assim, eu não vou ter muito, a gente não vai ter muito condições de responder, mas a gente está super a fim de escutar vocês, inclusive para entender o que traz vocês a fazerem, né, a estarem conosco aqui. Isso nos interessa muito. E nos interessa também saber as dúvidas que vocês têm, as aflições que vocês têm, que a gente possa dialogar sobre, né? Trocar anseios e afetos, né? Para isso, de como começar a pesquisa. Acho que é um questionamento que a gente até hoje tem, mesmo depois de 15, 18 anos de pesquisa, né? Cada vez que eu vou pensar um texto, eu penso sobre isso, como começar. Então, é isso, dividir aflições e afetos. Vocês podem ou abrir o microfone ou dialogar conosco no chat, como preferirem. Peço só que levantem a mão. Oi, Jamile. Só peço depois que vocês vão levantando a mão que eu consigo aí organizar as falas para não correr o risco das pessoas falarem em cima da outra, como eu acabei de fazer contigo, Jamile. Desculpa. Não, imagina. Mas pode falar. Eu não sei levantar a mão aqui, até fiquei procurando, mas eu não achei. Eu não sou muito adepto ao Zoom. Mas uma das coisas que eu tenho mais dúvida, né? No assunto, qual o assunto que eu vou abordar, qual o assunto que eu vou escrever. Eu estou me organizando para fazer o mestrado, e hoje em dia eu não sou mais da área penal. Hoje em dia é aquela velha história, né? A gente se apaixona por penal, mas se casa com civil. E eu fui obrigada, no meu tempo de trabalho, a fazer uma pós em direito civil para eu poder me adaptar, porque eu sou muito civilista. E eu me apaixonei, eu sou apaixonada pelo que eu faço, que é direito bancário. E eu quero fazer o mestrado nessa área. E o que vem a dúvida? Qual o assunto que eu vou pegar? Como que eu posso pegar um assunto que vai chamar a atenção dos orientadores? Como que eu vou fazer que aquele meu assunto seja o interessante? Um dos requisitos que a professora Fernanda falou foi não assumir a pressão. Mas como que eu não vou assumir a pressão se eu quero trazer um assunto que ele precisa ser interessante? Eu acho que essa é uma pergunta que passa para todo mundo que vai fazer uma seleção, sabe, Jamile? A questão é que, assim como eu falei de assumir a pressão de que tu não és, né, de que a gente não é nada nesse rolê, que é um pouco do que eu estava propondo a gente se posicionar como, é que não vai, o teu trabalho para ninguém na banca vai ser inovador. Não é isso que a banca de mestrado, nem numa banca de seleção de mestrado, nem numa banca de seleção de doutorado, ninguém está procurando inovação quando tu apresenta um projeto de ingresso. O que as pessoas estão buscando, que tu identifiques, que tu propôs, né, que tu apresentes, é a capacidade que tu tens de ler com qualidade o tema que tu estás envolvida, né? E o tema que tu estás envolvida numa seleção de mestrado precisa dialogar com o programa para o qual tu tens interesse de entrar. Então, não é tu que vai ter uma ideia sobre o que tu queres fazer. A ideia de uma pesquisa para ingressar num mestrado ou num doutorado
é saber o que se produz naquele programa e como tu pode contribuir com o debate. E a tua contribuição com o debate se relaciona e se vincula com o que coletivamente é produzido, seja pelo professor ou professora que tu tens interesse que te oriente, seja pela linha de pesquisa que o programa proponha, mas sempre vai ser, Jamile, e todas as demais, né, e todos os demais, a seleção de mestrado, de doutorado, um bom projeto é um projeto que tem condições de fazer um bom recorte de objeto de pesquisa, mesmo que não esteja muito claro o que é objetivo geral, objetivo específico, mas que tu consiga demonstrar qual é o teu objeto e que tu tenha condições de demonstrar a qualidade de uma revisão bibliográfica mínima. Ou seja, demonstrar que os principais autores daquele tema com o qual tu estás te relacionando para propor um projeto, tu teve a capacidade de ler e demonstrar isso, né? E isso precisa se conectar com o que o programa produz, com o que a professora ou o professor que tu tens interesse de pesquisar produz. É isso que importa para o programa, não porque não importa o que tu queres pesquisar, mas porque aquilo que tu queres pesquisar precisa ser, sem sombra de dúvidas, conectado com onde tu queres pesquisar, porque senão é contraproducente, senão tu vai estar pesquisando um negócio sobre um assunto que poucas pessoas vão poder te auxiliar e que pouco dialoga com as outras pessoas que estão lá, e isso é uma das experiências mais profundas dos programas de pós, é dialogar com as pessoas que estão lá, fazendo o mesmo que tu. Tá? Então, acho que... Rê, não sei se tu queres também. Perfeito, perfeitamente pontuado, Fê. Acho que o principal ponto de uma seleção de mestrado ou doutorado é conhecer o programa para o qual tu tá te habilitando, né? Ponto. É assim que tu vai chamar a atenção, digamos assim. Não é pela inovação, mas sim como tu te conecta com aquilo. Então, para isso, a gente tem que conhecer. É por isso que é tão importante participar dos grupos de pesquisa, ler os professores daquele programa, né? Toda essa entrada é importante. Não é porque a gente tem que fazer o network com os professores, não é, porque a gente precisa conhecer o conteúdo que está sendo produzido no local onde a gente quer estudar, né? Exato. Acho que é. Não, exatamente, é isso aí. Não sei se a gente te responde, Jamile, o que tu tinhas de... Olha, eu vou falar que da forma como vocês me responderam, sabe aquela acalma na alma? Eu me senti assim, já sei onde eu vou chegar, sou capaz e tudo mais. Porque, assim, eu sou apaixonada por explicar. Eu amo o que eu faço, então eu vou conversar, eu vou ficar falando para vocês tudo sobre direito bancário e eu vou dar uma aula. Então, a questão do falar, a questão de tu apresentar, isso não é o meu problema, porque eu gosto. Tu foi minha professora, tu sabe como eu gosto de conversar, de dialogar, né, Fê? Mas o meu maior medo, que na hora de eu pensar, me travava, era como que vai ser inovador? Como que eu vou chegar onde eu quero? É, que agora Isso tu não estava tem me que... apavorando. Não, tu não tem que ser inovador agora. É isso que eu tô dizendo. Tu não é ninguém na fila do pão. Fica sussa. Só mostra que tu tem qualidade. Então é isso, entendeu? É só isso. É fazer o que tu sabes fazer. Com bastante humildade, mas é isso. Não precisa te preocupar, né, com essa questão de ser inovador. Primeiro que, assim, um projeto de tese, tu tem que ter uma aparência de inovação para ingressar. E tu não tem. Aí depois tu vai ter que fazer um projeto para qualificar, que tem que demonstrar que tem a capacidade de inovação. Lá na tese, lá no doutorado. Aí depois tu tem 2 anos, geralmente, para defender algo que as pessoas têm condições de te dizer muitas vezes assim, não tem muita inovação. Então não te preocupe, entendeu, Jamile? A inovação é tipo, não rola patente, sorte nossa no direito. Então, assim, fica bem tranquila. Pouco do que a gente faz é inovador. É triste, né? Mas não, é ótimo. A realidade. Eu acho ótimo. Eu acho muito bom. Acho que é agregador, na verdade, porque senão a gente esperaria, então, que todo mundo tivesse uma criatividade infinita e uma capacidade de convencimento do outro da tua própria
criatividade, né? E não é disso que se trata a pesquisa, se trata de soma. Então, é demonstrar que tu sabe fazer pesquisa e que tu sabe sobre o tema que tu quer pesquisar e que ele é adequado para contribuir com aquele programa. É isso uma seleção. É isso aí. E uma coisa que a Rê falou, que eu acho que é super importante, né? Quando a gente fala, se imagina se todo mundo precisasse ter uma ideia inovadora. É isso que cria as grandes farsas de genialidade. Então, assim, todo mundo acha que criou, né, inventou a roda, como diria o Guto. Não! Assim, até a tua roda, sabe? É menos roda do que quem fez ela antes de ti. Então, assim, a genialidade, ela é uma farsa na academia, né? Ela é um mito muito profundo na pesquisa acadêmica. É uma falta de responsabilidade, uma falta de humildade. É só isso, por isso que existem pessoas geniais, mas poucas delas são essas que a gente tem contato como pessoas geniais, né? Então, pessoal, mais uma perguntinha, se alguém tiver alguma dúvida para a gente encaminhar o nosso encontro de hoje para o fim. Eu tenho. A minha inquietação é com relação, tipo, na verdade é uma dúvida assim que é mais uma, espero ouvir uma dica assim, talvez, né? A minha inquietação é com leitura. Eu tenho eu sinto que às vezes eu preciso de condições determinadas, organizar os meus fichamentos, a forma como eu faço a leitura. Eu sei que eu me cobro muito, assim, eu perfectibilizo bastante esse momento da leitura. Então, eu queria saber como vocês duas, se vocês têm alguma dica para passar sobre como sistematizar a leitura, porque não adianta também a gente ler e depois aquilo ficar perdido numa memória que não está acessível para a gente, né? Eu não sei, mas uma coisa que eu falaria e que a Fê fala bastante também é sempre, além da questão da sistematização da leitura em si, é sempre anotar o que tu tá lendo, a página do que tu tá lendo, para que tu possa retomar essa leitura, né? Então, conforme tu vai anotando e selecionando trechos do texto, já ir fazendo essa anotação, porque quando tu voltar, isso já vai sistematizar de alguma forma, sabe? Não sei, Fê. Não, então, eu penso assim, Monique, eu não sei exatamente qual é a fragilidade que tu tem na questão da sistematização das tuas leituras, tá? Se são coisas que não se conectam, se tu lê frentes de leitura que não se relacionam, não entendi muito bem, assim. Mas o que eu acho que é algo que é fundamental quando se está lendo? Especialmente uma pessoa tipo eu sou uma pessoa muito desorganizada, tá? Em algumas coisas. Eu começo a ler, o Guto até olhou para mim, eu sou super desorganizada. Em algumas não, mas quando eu estou fazendo pesquisa e eu estou lendo as coisas que eu estou lendo, eu tendo a me perder, tá? Eu começo a ler um negócio, vou até o fim, e se eu não organizo num papel, né, num caderno, ou numa página de Word, né? Eu tendo a nem lembrar que eu li aquilo. Aí eu só vou lembrar que eu li aquilo quando alguém citou, ou quando eu abro a minha pasta e eu vi que o troço tá lá, entendeu? Então, assim, como é que eu organizo as minhas leituras? Fichando. Tudo que eu leio precisa entrar numa tabela de leitura. Tudo que eu leio. As minhas pastas precisam ser organizadas. Tem vários aplicativos, tá? A Thaís já fez, eu acho, uma postagem na Terceiro Andar sobre isso. Se não, acho que é um baita tema. Tem muitos aplicativos de organização e sistematização de PDF. Eu não funciono com nenhum deles, tá, Monique? Como é que eu funciono? Eu faço pastas com temáticas específicas sobre o que eu vou ler. E toda a minha pesquisa sobre as temáticas, elas têm denominações que são muito particulares para mim, e que se de fato a busca que eu fiz corresponde, aquele arquivo fica lá.
Se não corresponde, imediatamente eu tiro, tá? Esse é o movimento que eu faço. E tanto leituras de livros, porque livros é mais fácil fisicamente, tu coloca ali, tu consegue ver que tu leu, né? Mas mesmo assim, eu ficho todos eles, né? Colocar post-it, essas coisas, sempre. E os arquivos de PDF, eu tenho isso. Para mim não existe, tipo, eu já tentei. Eu vou ler e colocar numa página lidos. Já tentei, foi um inferno. Esqueça, não faço. O que eu faço é, tudo que eu leio, eu tenho em algum lugar anotado que eu li. E aí, sim, com páginas que eu li, porque eu sou desorganizada, entendeu? Tipo, tem pessoas que são organizadas, que sabem o que leram, pessoas com as quais eu convivo 100% do tempo, que, tipo, faz 15 dias que, sei lá, 15 anos que lê o negócio, sabe a página e o parágrafo. Eu não sei o que eu li ontem, entendeu? Eu não consigo fazer uma citação do que eu li, tipo, há 3 minutos atrás. Então, isso não funciona para mim. O que funciona para mim é sempre colocar no papel. Sempre colocar no papel. Eu preciso ter isso organizado, Monique. Senão, eu não vou me lembrar. Então, e outra, quando tu começa a escrever, essa outra dica que eu sempre dou, né? E que a Rê acabou de mencionar, assim, quando eu começo a escrever, se eu já tenho algo citado, eu já tenho algo escrito. Então, aquela sensação desesperada de que eu não escrevi nada, não existe. Já tá lá. No mínimo uma citação inicial tu vai ter, né? Se tu já tá selecionando algumas coisas. Afora as anotações no post-it e no arquivo de Word, né? Eu não sei, eu funciono muito com bloco de notas, tá? Seja bloco de notas de papel ou seja o bloco de notas do computador. Não organizo tanto as pastas por assuntos, mas mais por autores, e utilizo o bloco de notas para falar das leituras que eu estou fazendo a cada dia, assim. Mas eu acho que é muito um movimento de descobrir o que funciona para ti, mas sempre anotando, né, em alguma coisa, nem que seja na tua memória fotográfica daí, por exemplo, acredito que esse seja o caso do Guto, assim. Ele lembra o que leu há 15 anos porque tem uma memória fotográfica que vai lembrar fotograficamente da página do livro, né? Do escrito que estava ali. Agora, se não é assim, então anotação, né? Para que a gente force a memória também. Isso aí. aí. E assim vai uma sistematização. Eu funciono sempre com a escrita, tipo, é forma de aprender. E eu até brinco, tá? Eu fui alfabetizada numa escola Montessori, então eu fui alfabetizada de perna cruzada, de índio, assim, sabe? Aquela perninha cruzada. Até hoje, quando eu tô lendo um texto muito difícil, eu faço isso na cadeira. Até hoje eu faço isso. Tipo, não é algo que eu faço porque eu quero. Quando eu vejo, eu tô fazendo. Os meus joelhos não gostam muito, mas é isso. Porque é uma forma que eu sei que desenvolve, que se relaciona com como eu me concentro. E a escrita, para mim, é isso. Então, acho que o Monique vai passar por realmente tu entender como, mas acho que é indispensável sempre anotar por onde tu tá indo. E o percurso da academia é muito longo, né? Se tu não anotou lá atrás, tipo, quando tu voltar, tu vai ter que ler de novo como tu leria, obviamente, mas o encurtar atalhos que às vezes a gente precisa, tipo, preparando uma aula, preparando uma conferência, tu não vai ter. Então, acho que passa um pouco por aí. Finalizando, assim, me veio agora a ideia. Tem gente que funciona por cores, né? Eu não funciono assim, mas eu sei que o professor Ricardo Chin de Souza, por exemplo, muitas vezes grifa as coisas por cores e também cria pastas por cores. Talvez isso seja uma maneira de memorizar, assim, coisas, até mesmo no computador, não sei, que vai te dando caminhos, né? De, isso serve para tal assunto, isso serve para tal, não sei. Mas para mim não funciona, eu não saberia dizer como, mas pode ser uma tentativa, né? Acho que e aí essa experiência de ver o que vai funcionar para ti, não funcionou, abandona, entendeu? Tipo, sem apego, abandona e vai para a próxima, ver como é que vai funcionando e dialoga com as pessoas com as quais tu convive, pede ajuda. Pede ajuda, pede ajuda para todo mundo, o tempo inteiro, enche o saco da galera. Acho que isso funciona muito também. E é isso,
Eu vou até ler o comentário da Domi, né, que falou só, fazer um comentário aqui, pesquisa sempre retomada alguns pressupostos. Acho que o que mais baliza sempre, ouvindo a Fê, sua pesquisa é a respeito desse lugar e desse comprometimento com as leituras base, com as nossas interlocutoras e com o motivo ético. Isso é fundamental, porque mantém acesa a chama para seguir e persistir no assunto e no trajeto. Obrigada, Domi. Mas é isso, entendeu? É saber por que a gente está fazendo isso. E aí lembrar. E acho que esse negócio de saber que as pessoas fizeram antes que a gente tem que dar paz de espírito, entendeu? Por isso que tem que perguntar para as pessoas. Ninguém nasce pronto. Então, alguém já passou pelo mesmo drama que tu tá passando. Então, troca uma ideia com os colegas. Porque essa relação com os pressupostos, sabe? Tipo, as pessoas já fizeram isso. E se tu tiver com pessoas que não te ajudem, troca de rolê. Sobre o que a Kelly comentou, algo semelhante assim ali no chat, mas mais voltado ao mestrado, como que ela se sente perdida nas leituras nesse primeiro momento. Uma coisa que funcionou muito para mim foi separar o que eram as leituras da minha dissertação, da minha pesquisa propriamente, das leituras das disciplinas, né? E aí bem assim mesmo, né? A disciplina é tal, o seminário é tal, as leituras desse professor são tais, e separar por pastas para poder conseguir trabalhar com dois, digamos assim, direcionamentos de raciocínio e pensamento, né? Isso modifica também a energia que a gente coloca na coisa. Então eu separei bem assim o que era a leitura minha mesmo, da minha pesquisa, das disciplinas. Foi uma primeira fase que eu fiz no mestrado, assim. É isso aí. Não, é isso aí, também acho que é por aí. E, cara, é isso, assim, escrevam, né? Vocês nas disciplinas, vocês estão lá lendo um monte de texto, às vezes nada a ver, mas às vezes no meio de uma disciplina nada a ver, vocês leem um texto bem legal e que te dá uma ideia. Escreve em algum lugar, entendeu? Tenham sempre um caderninho, um bilhetinho, guardanapos à disposição. Mas aí o que faz? Mete tudo juntinho, né? Até eu que sou desorganizada, isso eu sempre faço. Eles existem em milhões de coisas, milhões de lugares, mas eles metem tudo juntinho. Tipo, eu tenho guardanapo, eu tenho papelzinho também, caderninho, mas aí tu coloca tudo no mesmo lugar. Acho que é isso. Mas, buenas, pessoal, acho que a Mari colocou aqui que ter com quem conversar é fundamental, né? A frequência é importante, mas eu acho que é isso. Fico super feliz que a gente tenha dado esse início. Muito obrigada, Thaís, pelo cuidado enorme, sempre teu cuidado em produzir as coisas, dialogar com todos e todas vocês que estão lá conosco na Terceiro Andar. É a Thaís que faz isso, né? Ela é a nossa comunicadora nata da Terceiro Andar. E então, muito obrigada por ter organizado essa oportunidade, por esse encontro, nesses diálogos que a gente vai produzindo, por a gente ter resolvido mudar de última hora o formato. E a todos vocês que estão aí nos ouvindo, né? Que eu acho que é ir trocando conosco, trazendo as aflições de vocês. E a gente se vê amanhã, né? É isso. Obrigada, pessoal, pela presença, né? E amanhã seguimos dividindo aflições e afetos. Obrigada, Fê, como sempre. E Thaís, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais de escrita, né, gente? Caso vocês estejam se perguntando, né? Então, mas é assim, gente, o propósito desse curso, na verdade, antes de ser um curso, é ser um encontro, né? Da gente poder compartilhar angústias e, antes de qualquer coisa, que vocês consigam olhar para essas 40 pessoas dentro da sala e ver que tem 40 pessoas que sofrem pela mesma coisa que vocês. Então, nós não estamos sozinhos, por mais que o processo pareça e seja solitário algumas vezes, né? Mas muito obrigada por isso, boa noite, nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, boa noite.